Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Vamos começar aqui, olha, aqui a nossa revisão aqui para vocês, tá bom? Então vamos para a nossa primeira questão aqui do nosso material, que ele mostra aqui para a gente a nossa primeira questão. Ela fala o seguinte, olha lá. Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacete, por exemplo, a queda de um tijolo de massa de 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete pode durar até meio segundos. Resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração da gravidade seja de 10 e que o efeito da resistência do ar seja desprezível. A força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos? Galera, essa questão aqui ela caiu no Enem alguns períodos atrás. Então vamos à nossa resolução. Ele fala o seguinte, que você tem um tijolo, esse tijolo ele vai bater, né? Ele vai cair em cima de um capacete, onde esse capacete ele precisa ter um sistema de proteção, que é o que nós chamamos de o EPI, que significa equipamento de proteção individual. Então, o capacete na área da construção, enfim, em outras áreas, indústria, é necessário, tá bom? Então, essa questão é o que ele pede pra gente, né? O sistema de proteção. Então, essa questão, ela começa pelo seguinte, ó. Atenção. Deixa eu só pegar aqui, que está de cabeça para baixo, que minha credencializadora. Vamos lá, então. Essa questão é muito bacana. Vamos lá, então. Então, a obra construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual. Tá ok? Com o capacete, por exemplo, a queda. Primeiramente, eu preciso calcular o peso desse nosso amiguinho. Então, o peso do corpo que caiu em queda livre numa altura de 2,5, então esse peso aqui equivale a 2,5 vezes 2, que isso aqui não, na verdade, 2,5 vezes 10 vezes 10, que esse peso aqui vai me dar 25 newtons. E em cima dele que nós vamos mais ou menos tirar a referência. Aí, o que acontece? Se você observar, a análise é o seguinte, nós vamos calcular isso daqui pelo impulso, porque ele falou aqui pra gente, ó, força impulsiva. Eu preciso calcular esse impulso, tá bom? Ele falou pra gente algumas informações. Ele falou que o impulso, o tempo de contato, ele deu pra gente que é meio, só que eu não tenho essa força. E lá pela dinâmica possível, eu sei o seguinte, é que impulso é o que, professor? É a variação da quantidade de movimento. E eu sei mais também que a quantidade de movimento, eu sei também que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Se eu conseguir calcular justamente se eu calcular essa velocidade, eu consigo determinar o nosso amiguinho. E agora, professor, como é que como é que eu vou saber dessa velocidade? Ele falou para você em queda livre, galera. Então, a queda livre desse corpo que ele vai descendo, ele tem uma altura e ele fornece para você essa altura. Mais ainda, como é queda livre, então essa velocidade vai ficar ao quadrado igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Acabou a questão. Por quê? O que eu vou fazer agora? Eu vou subindo de acordo com a equação que ele foi fornecida para a gente. Então, velocidade ao quadrado vai ser 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura. A altura que ele falou... A altura... Cadê a altura? Utilização... A altura... tá aqui. Ele deu para a gente, ó, 5 metros. Então, em cima dele que nós vamos fazer o cálculo. Então, fica 5... Então, a velocidade ao quadrado vai ser... Aqui vai dar 20 vezes 10 vai dar 100. Extrai a raiz de 100, tá? Então, a velocidade vai ser 10 metros por segundo. Então, ou seja, a velocidade que ele vai atingir o capacete vai ser nessa velocidade. Lembra que essa velocidade seria a velocidade de desaceleração, tá? Lembra? Bater no capacete e reduzir a velocidade. Por isso que nós colocamos lá um direto para a gente ganhar esse tempinho. Aí, dando continuidade, agora sim... Vou calcular aqui, ó, que o impulso é a força vezes o tempo. E o impulso eu sei que é a quantidade. Nesse caso, como eu falei para vocês, foi pela questão
foi pela questão da desaceleração. Então, uma vez trabalhando essa ideia da desaceleração, vou trabalhar com o valor, já com o módulo dele, que seria o valor absoluto. Então, massa vezes a velocidade. Substituindo aqui, eu tenho que massa vezes velocidade vai ser força vezes o tempo, tá bom? Então, a massa eu tenho, que é 2,5. A velocidade, ele deu que é 10, igual. Aqui vai ser a força que eu quero, vezes o meio, que foi o tempo que o capacete ficou em contato com o tijolo. Então, a força vai ser, aqui vai dar 25, dividido, aí o meio passa a dividir, então fica meio. Então, essa força vai ser, fazendo esse cálculo aqui, 25 vezes meio, isso aqui vai me dar 50, ou seja, 50 newtons. Então, o que vai acontecer aqui? Então, como é 50 newtons e ele quer saber quantos tijolos seriam necessários, é só você fazer a divisão entre a força dividido pelo peso do capacete, que vai ficar 50 dividido por 25, que é o peso do capacete. Então, isso equivale a 2 tijolos que atingiu o capacete. Era isso que ele perguntou na nossa questão. Então, essa questão muito bacana, tá? A resolução dela, mostrando para você aí passo a passo, tá bom? Vamos para a nossa questão número 2, que é uma questão de gravitação universal. E vamos lá, estamos aí em época de revisão, galera. Ó, revisão, estamos utilizando o método hoje, o método Chroma Key. Ainda vou ajeitar ali a iluminação e tal. Isso aqui é só uma situação de teste. Vamos lá. Então, vamos lá, questão número 2. Calcule a força de atração gravitacional entre duas massas de 500 quilos distante de 5 metros. Então, aqui, cálculo diretaço. Ó. Força vai ser o Gzão vezes as duas massas, M1 e M2, dividido pela distância ao quadrado. E é cálculo direto, galera. A constante eu tenho, que é 6,67, vezes 500. Como é 500 e as massas são iguais, então vou colocar assim, ó, 500 ao quadrado, dividido pelo nosso amiguinho que é 5, que esse 5 vai ser 5 elevado ao quadrado. Então, essa força vai ser, aqui, deixa eu colocar aqui 10 elevado a menos 11, que é da constante, tá bom? Vamos lá. Então, 5 ao quadrado embaixo é 25, aí 6,67 vezes 10 elevado a 11, vezes... Aqui, tenha cuidado aqui, galera. Qual é o cuidado? Aqui, se você pegar 500 vezes 500, 1, 2, 3, 4, então vou colocar aqui 10 elevado à quarta potência, 5 vezes 5, 25. E olha o que é bacana, posso cortar 25 com 25. Sobrou somente os numeradores lá na nossa conta de cima. Então, a gente pode concluir o seguinte, que se eu repetir a base e subtrair o expoente, eu sei que o valor final vai ser 6,67. Tu tem 10 elevado a menos 11, tira 4, então vai ficar 10 elevado a menos 7 newtons. Então, repara que mesmo com uma massa de meia tonelada, duas massas, repara que a força gerada é uma força muito pequena. Mas mesmo assim, você consegue ter essa interação gravitacional de forças relacionado massa com massa, ok? Olha a questão 3. Questão 3, a intensidade da força F gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Se fosse duplicadas as massas da Terra e se a distância que a separa fosse reduzida na metade, a nova força seria. Então, aqui nós vamos ter que trabalhar a parte algébrica da nossa equação, galera. Então, a parte algébrica vai ficar mais ou menos assim, ó. A força massa da Terra vezes a massa da Lua, dividido pela distância que as separam, tá? Aí, o que é legal? Aí ele fala o seguinte, se você dobrar, se duplicar a massa da Terra e a massa da Lua, teremos o seguinte, ó. A nova interação vai ser igual o Gzão vezes... Agora sim, a massa da Terra duplicada, vezes a massa da Terra, vezes a massa da Lua. Duas vezes também. Isso aqui dividido pela distância. Ele falou que
se reduzíssemos pela metade. Então, metade fica R dividido por 2, tudo isso elevado ao quadrado. Ou seja, nós vamos trabalhar agora a parte algébrica. E essa parte algébrica ele está pedindo aí para a gente. Vamos lá. A gente passa aqui. Vamos lá. Então, aqui nós vamos multiplicar 2 com 2, vai dar 4. Então, essa força, a partir do momento que você dobra as massas, vai ser o Gzão vezes 2 vezes 2, 4, massa da Terra, vezes a massa da Lua, dividido. R ao quadrado vai ficar R ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado, vai dar 4. Ok? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos ajeitar. Isso aqui é uma divisão de fração. Professor, como é que eu resolvo uma divisão de fração? Você repete a primeira fração. A primeira fração é a que está em cima. Então fica Gzão. Vou colocar aqui na frente 4. 4 vezes massa da Terra, vezes a massa da Lua, vezes o Gzão, vezes... Deixa eu diminuir mais um pouquinho para dar espaço. Pronto. Massa da Lua tal, massa da Terra, enfim. Dividido. Aí, ó. Vou subir o 4 e o R quadrado vai descer. Então, fica 4 vezes 4 dividido por R ao quadrado. Então, a nova interação vai ser 4 vezes 4 vai dar 16. Então, fica 16. Gzão, massa da Terra. Diminuir mais um pouquinho. Aqui, ó. 16, massa da Terra, massa da Lua, dividido pelo R quadrado. E o que, se você analisar, ó, faltou o Gzão aqui, tá? Não deu espaço. Diminuir mais um pouquinho. Aqui. Pronto. Aí, se você analisar o seguinte, que massa da Terra, massa da Lua, faltou colocar aqui o Gzão, e a constante seria a interação entre a massa da Terra e a massa da Lua, que é 16 vezes a força antes de você fazer a sua duplicação das massas, tanto da massa da Lua, tanto a massa da Lua, massa da Terra, e você reduz isso pela metade, que vai dar a nossa letra A. Questão legal mesmo, que trabalha a parte algébrica com a relação que ele deu aí pra gente. Vamos para a questão 4, ó. A força de atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre dois corpos. Assim, quando a distância entre o cometa e o Sol diminui da metade, a força de atração exercida pelo Sol sobre o cometa será. Então, aqui, se você observou o seguinte, que a força entre a massa do Sol, coloca lá o Gzão, que é a constante, massa do Sol e a massa do cometa, dividido pela distância orbital que as separam. Ok? Aí o que é interessante, ó. Aí ele fala que você vai reduzir pela metade. Galera, olha para cá. Vamos aumentar aqui minha tela aqui, ó. Deixa eu olhar para cá. Toda vez que ele trabalhar essa parte para você, ó, reduziu a terça parte, a metade, a quinta parte, enfim. Nesse caso da distância, você sempre vai pegar esse valor, você vai levar o teu denominador. Você eleva a potência ao quadrado e você vai ter o valor. Então, por exemplo, 3 ao quadrado é 9, professor. Então, a interação vai aumentar 9 vezes. Professor, reduzir a quarta parte. Então, significa que ao aproximar a quarta parte, você aumenta 16 vezes. Ou seja, você pega esse denominador, você eleva a potência e esse vai ser o valor da interação. Então, vamos só demonstrar pelo cálculo, mas aqui você já consegue observar que se ele reduziu a metade, claro, então a metade, o nosso denominador você eleva ao quadrado, que é o 2, então vai ser 4, claro. Então, você vai ver que na matemática nós vamos demonstrar para você
que você vai ter que multiplicar essa nova atração exercida do Sol pelo cometa vai ser 4 vezes. Eu vou mostrar para você agora na matemática. Vamos lá. Então, ele fala que nós vamos reduzir pela metade. Então, a nova interação vai ser Gzão vezes a massa do Sol e a massa do cometa, que ele falou que não foi mexida, né? Aí, R pela metade, ó, elevado ao quadrado. Então, continuando. Então, a força, nova força, de acordo com o que você reduziu pela metade. Então, Gzão, massa do Sol, massa do cometa, dividido. R ao quadrado vai ser o próprio R ao quadrado. 2 ao quadrado vai ser 4. Aí você faz novamente a questão da inversão, tá? Aí repete a primeira fração, que é o Gzão. Deixa eu fazer aqui embaixo. Olha lá. Então você vai ter a nova força, que é o Gzão, massa do Sol, massa do cometa, dividido pela o R quadrado. Ele é o nosso numerador, ele desce e o 4 ele sobe. Então, vezes 4, ó. Então, realmente comprova o que nós comentamos com você, né? Então, 4 vezes Gzão, massa do Sol, massa do cometa, dividido pelo R ao quadrado. Então, novamente, ó, pela substituição algébrica, isso daqui seria a força, que, na verdade, a nova interação vai ser 4 vezes a força antes de você reduzir pela metade. Então, realmente mostra a ideia algébrica da parte que ele colocou aí para você. Agora, vamos lá. Questão 5. Para o seguinte, ó. Um míssil é lançado horizontalmente em uma órbita circular, rasante a superfície da Terra. Adote o raio. Tá aí o raio para você. Massa da Terra, que aqui é elevado a 24, tá? A constante gravitacional, que ele deu para você 6,7. E, para simplificar, tome como valor aproximado de π igual a 3. Ele pede para você qual é a velocidade de lançamento. E na B ele pede para você o período da órbita, tá? Então, olha o que é bacana aqui que nós vamos fazer. Então, assim, galera, sacar essa questão, você vai ter que pegar a força centrípeta igualar a força da interação entre as massas do planeta e a massa do foguete. Porque ele falou isso aqui pra gente, né? Que ele vai fazer uma órbita circular. Então, se é órbita circular, é necessário você utilizar a equação da interação entre as forças radiais, que é a força centrípeta, e a interação entre as massas, nesse caso do foguete, né? O que ele fala aqui pra gente, né? Do míssil, perdão, e a massa da superfície da Terra, tá? Então, é o que nós vamos comentar agora. Então, eu sei que o míssil ele vai fazer uma órbita circular, então vai ficar mv quadrado dividido por r igual a interação entre as massas da Terra e a massa do míssil. Então, isso é a interação gravitacional. Então, m1 vezes m2, isso aqui, vou chamar aqui, deixa eu escrever aqui uma massa da Terra para ficar melhor, né? Então, seria a massa da Terra vezes a massa do míssil dividido por r ao quadrado. Eu vou fazer assim, ó, r vezes r, aí você vai entender o porquê. Aí eu vou cortar um r do lado, um r do outro. Como é a massa do foguete, do míssil, perdão, então posso cortar a massa do lado, massa do outro. Aí sobrou a velocidade elevado ao quadrado, o Gzão, massa da Terra, e o raio orbital. Então tá aí a explicação quando você tem lançamento de foguetes, de mísseis, enfim, depende exclusivamente apenas da massa da Terra e o raio orbital para que você possa ter essa velocidade. Essa velocidade nós chamamos de velocidade orbital, tá bom? Então, fazendo substituições, nós temos o raio está em quilômetros, então vou precisar transformar esse raio para metros, para a unidade final ficar em metros por segundo. Então, vai ficar 10 a terceira, porque 1 quilômetro tem 1000 metros. Tá aqui, ó. Aí, novamente, vamos fazer o mesmo truque. Vou jogar esse cara lá para cima. Então, vou ter o seguinte, ó, que v quadrado vai ficar. Vamos fazer esse cálculo agora. Que v quadrado vai ser igual
Aí 6 vezes 6,7, isso aqui vai me dar 6 vezes 6,7, vai me dar 40,2. Então fica 40,2. Aqui, ó, se você subir o 10 elevado à terceira, ele vai ficar 10 elevado a menos 3. E subtrair, ou perdão, somando 10 a 11 negativo com 10 à terceira, negativo, vai me dar 10 elevado a menos 14. E 10 elevado a menos 14 com 10 elevado a 24, isso aqui vai me dar o quê, professor? Subtraindo vai me dar 10 elevado a décima potência. Décima potência, isso aqui dividido por 6.400. Se você pegar e bater na calculadora, dividido por 6.400, nós teremos esse valor aqui, né? Aí vamos ter logo a raiz quadrada, que vai me dar 0, deixa eu colocar aqui 0,079. Vamos arredondar para 7925. 25. Ok. Aí, quando você está a raiz quadrada de tudo isso, o que nós vamos fazer com a base 10? Essa base 10 aqui, ó, com o seu expoente 10, basta você dividir com o índice do radical. Então, 10 dividido por 5, por 2, que vai me dar 10 vezes 10 elevado à quinta potência. E 10 elevado à quinta potência, para você transformar isso em número, parte numérica, basta você andar 5 casas para a tua direita. Então, vai ficar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, eu vou colocar aqui aproximadamente 7.900, tá? Metros por segundo. Por quê? Porque vai ser necessário lá na nossa letra B, porque ele pede para você qual o período da órbita, tá? Então, eu vou colocar 7.900 para facilitar o nosso cálculo. Então, qual o período orbital? Então, vou ter que sair pela fórmula da velocidade. Então, velocidade vai ser a variação do espaço dividido pela variação do tempo. Esse será a nossa órbita. A velocidade eu já tenho, que é 7.900, igual. Lembra que o espaço está dizendo que é uma trajetória circular. Então, a circunferência em si, toda a circunferência em si, então, equivale a 2πr. Então, fica 2πr dividido pelo tempo. Então, esse tempo aqui vai ser aí 2 vezes 3, raio, que é o raio do Equador, ele falou que é 6.400. Lembrando que isso está em quilômetros. Então, vamos colocar aqui 10 elevado à terceira. Pronto. Isso aqui dividido pela velocidade, que ele falou que é 7.900. Posso cortar os zeros, tá? Aí, 2 vezes 3 vai dar 6. Aí, 6 vezes 64 dividido por 79 vezes 10 a terceira. Cálculo grande, hein? Então, vamos lá. Então, 6 vezes 64, 6 vezes 64, vai me dar 389, dividido por 79, vai me dar 4, vai me dar 4,86. 4,86 e o zero. Eu vou colocar aqui porque 10 elevado à terceira, porque eu já vou transformar para a base 10 dando 3 casas para a direita. Então, eu tenho isso aqui 4, 8, 6 e 0, porque você andou 3 casas para a direita, tá? Isso em segundos. E se eu quero transformar isso em horas, basta eu pegar 4, 8, 6, 0 e vou dividir por 3.600, porque uma hora tem 3.600 segundos. Então, 48,60 dividido por 3.600. Isso vai me dar uma hora. Isso aqui vai me dar 1,35 de hora, tá? Não vou transformar em minutos,
porque não vai interessar para a gente, tá bom? Então, questão 5, questão grande, questão legal de ser resolvida. Vamos lá para a questão 6, ó. Considere que a Estação Espacial Internacional de massa M descreve uma órbita elíptica estável em torno da Terra, com o período orbital de revolução T e o raio médio da órbita R. Nesse movimento, vamos lá. O período depende da sua massa? Claro que não, galera. Se você colocar uma maçã, se você colocar um carro, se você colocar a Lua, não vai interessar a massa, e sim o posicionamento dele em relação à massa de corpo maior, tá? Então não vai interessar. Você pode colocar um carro, você pode colocar ali um satélite natural, você pode colocar um ônibus, uma carreta, não vai interessar. Ele vai dar o mesmo período orbital. Então, vai embora a letra A. Letra B, a razão entre o cubo do período. Não. O período ao quadrado dividido pelo raio médio orbital é igual a uma constante. Então, ele inverteu. Então, não é a nossa letra B. Letra C, o mol da sua velocidade é constante em sua órbita? Não. Lembra que, como é nesse caso você tem aqui o satélite, então o satélite ele vai ter o mesmo movimento da Lua, que seria o seu perigeu e o seu apogeu. Perigeu, velocidade maior, e o apogeu, a velocidade vai ser menor. Então vai embora a nossa letra C. Letra D, energia cinética é máxima no afélio? Lembra? Aqui, afélio tem a ver com o posicionamento do Sol. Nada a ver. Isso é satélite, vai embora. Letra E, a energia cinética é máxima, ok, no perigeu, segundo a lei de Kepler. Então, alternativa correta é a nossa letra E. Galera, essa foi a nossa revisão para você, tá? Gostou aí do novo um pouco diferente, montando o estilo chroma key? Então é isso, valeu, fica na paz, fica com Deus. Boa recuperação, desculpa, boa prova para vocês. E é isso, fica na paz, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.